que o Albino Teixeira aí esteja nos auxiliando e nos amparando aí no estudo de hoje. Nós temos aí a tarefa de estar conversando, né? Estamos conversando aí sobre o capítulo 13, capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Tem uma passagem de Jesus, que aí entra no item fazer o bem sem ostentação, e isso está em Mateus, no capítulo 6, que refere-se ao Sermão do Monte, né? E o Evangelho, Allan Kardec traz muitas questões do Sermão do Monte no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, tamanha a importância desse sermão. Tendo cuidado em não praticar, aí eu estou lendo em Mateus 6, capítulo 1 a 4. Tendo cuidado que não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai, que estás nos céus. Assim, quando derdes esmolas, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. E aí vem o trecho. Quando deres esmolas, não saiba que vossa mão esquerda o que faz a mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. E aí, na sequência, ele também fala sobre uma passagem onde ele cura um leproso, né? E aí esse leproso ele é curado, e aí ele recomenda que ele, naquele mesmo instante que ele foi curado, que ele vá lá ao sacerdote e pede ele para que não comente nada. Ou seja, que ele vá somente ao sacerdote e que ele não comente nada sobre o que foi acontecido. Vamos lá, né, pegar o Livro dos Espíritos em algumas questões. Tá, na questão 866, que fala sobre caridade e amor ao próximo, ele pergunta qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E aí, cada passagem dessa que a gente tem aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, né, aqui daria quase que basicamente um seminário. Esse estudo, por exemplo, sobre o BIP, né, que é a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas, isso aqui daria um seminário, ou seja, ou que a gente possa estar estudando isso quase que a nossa encarnação inteira. Mas a espiritualidade, o Espírito de Verdade já responde bem direto: benevolência para com todos, indulgência das imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E aí, vamos já, para nós pegarmos esse conceito, vamos pensar o que ele identifica como esmola. O que se deve pensar da esmola? Que Jesus fala aqui na passagem que ele, quando derdes esmola. Então, no Livro dos Espíritos está: condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada fisicamente e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Dá-se reproveis a esmola? Não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que ele lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é bondosa e benévola. Lembrai-vos também de que os olhos de Deus, a ostentação tira o mérito ao benefício. Olha, então nesse sentido a gente já compreende um pouco sobre essa passagem. Temos uma outra interpretação
que da mão direita também, que a gente põe uma outra nesse sentido, que a gente complementar, a gente não, elas não se contradizem. A mão direita, ao estudarmos um pouquinho o Evangelho, a gente percebe que ele está relacionado ao trabalho, aquele que executa. E a mão esquerda está mais relacionada àquele que recebe. Então, ao fazermos um trabalho também, podemos entender que ao executarmos essa doação, ao fazermos qualquer atividade, que a gente vai ver que ela também não espere recompensa aqui na Terra. E agora a gente, para terminando essa questão da base, que é para que a gente passe lá para a passagem do Evangelho, no livro Consolador ele nos faz a pergunta: devemos nós, os espíritas, praticar somente a caridade espiritual ou também a material? Urge, contudo, que os espíritos sinceros esclarecidos no Evangelho procurem compreender a feição educativa dos apostolados doutrinários, reconhecendo que o trabalho imediato dos homens modernos é da iluminação interior dos homens, melhorando-se os valores do coração e da consciência. Isso que nos arremete, então ele chama atenção para nós espíritas, que para quem já leu o livro Voltei, ele nos arremete muito na questão do estarmos fazendo. Tudo que é externo, ele é ferramenta necessária para nós mudarmos interiormente. É importante todas as caridades, tudo que a gente faz, mas ela tem que ser feita de uma forma de nos melhorarmos interiormente. O nosso interior ele tem que se modificar, para que assim a gente pratique a verdadeira caridade, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. As obras da caridade material somente alcançarão a sua feição divina quando colimam a espiritualização do homem, renovando-lhe os valores íntimos, porque reformada a criatura humana em Jesus, teremos na Terra uma sociedade transformada, onde o lar genuinamente cristão será naturalmente o asilo de todos os que sofrem. Imagina, gente, se todos nós tivéssemos o verdadeiro Cristo dentro de nós, não precisaríamos, estaríamos já em mundos felizes. Então, ao praticarmos a caridade, a gente tem que estar prestando muita atenção em como nós estamos fazendo, de que forma isso está nos melhorando. Parece egoísta, parece, nossa, mas eu tenho que melhorar, mas sim, nós temos que melhorarmos. Se você melhorar, se cada um de nós melhorarmos, todos esses infortúnios deixará de existir no nosso planeta. Mais uma pergunta para Emmanuel: como interpretar a esmola material? De certo, poderá reprovar o ato de pedir, e muito menos deixará de louvar a iniciativa de quem dá esmola material. Todavia, é oportuno considerar que, à medida que o homem se cristianiza, iluminando as suas energias interiores, mais se afasta da condição de pedinte para alcançar a condição elevada do mérito, pelas expressões sadias do trabalho. Ou seja, deixa de ser o pedinte, aquele que esmola, aquele que está esmolando, aquele que está pedindo, que não tem condições, para realizar o trabalho e receber os benefícios que Deus provém. Eu vou passar uma passagem aqui do livro Paulo Estevam, está no capítulo 4, lá na segunda parte, que é uma fala de Paulo. Podemos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na terra. Na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido. Ele não está desprezando isso, de maneira nenhuma está desprezando. Mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado.
está dizendo que a caridade, ou seja, tudo que a gente faz, atender os enfermos, prestar assistência, dar esmola, tudo é necessário. Mas isso tem que ser feito com algo que vem de dentro, com uma transformação interior. E essa transformação, a gente pode até observar no livro Caminho, Verdade e Vida, quando Emmanuel vai tratar sobre caminhos retos. Vocês lembram a passagem onde Jesus solicita que ele lance as redes ao lado direito do barco? Emmanuel ele vem interpretar, vem nos mostrar essa interpretação dessa passagem, onde ele diz para a gente que o pescador, né, figuramente, o espírito humano é o pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. O barco é a posição de cada um, ou seja, cada um está numa posição. E que cada novo dia o homem se levanta com a sua rede de interesses, naqueles interesses que nós temos. Então, ao lançar os nossos interesses, para que lado que estamos lançando? Então, ele pede para que lancemos do lado direito, da banda direita. A intenção do lado direito é que a gente atue no lado sublime de Deus, nessa dedicatória às coisas divinas. Já o esquerdo vai para o egoísmo, para o egocentrismo. No livro Fonte Viva, ele vem falar sobre a esmola. Dai antes a esmola do que tiverdes. O dono de todo o poder e de toda a riqueza do universo é Deus. Então, tudo que Deus criou, tudo foi criação de Deus que o fez. Nós podemos ser até co-criadores, mas é dele. Então, nosso Pai, né, o Criador e Pai, que nos empresta os recursos aos homens, segundo aos méritos, ou as necessidades de cada um. Gente, até esse corpo, né? Se a gente olhar para a nossa mão aqui, ela tem materiais, isso não é nosso, ele vai voltar. Até esses metais e materiais, eles foram criados numa estrela, numa explosão de uma supernova. Então, essa blusa, eu posso até entregar, mas ela, na verdade, ela está emprestada a mim. Então, se eu doar, na verdade, eu estou entregando algo que nem é meu. Não olvidemos, assim, as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos: que temos de nós próprios para doar? O que é nosso mesmo? A gente vai ver uma passagem lá sobre o óbolo da viúva. E lá em Pontos e Contos tem uma coisa muito interessante sobre ela. O que nós próprios temos para doar? Fica aí a pergunta. Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? A emoção é nossa. Aquilo que gera, que vem lá no nosso interior. Que reações provocamos no próximo? Essa aqui, ela é doída, né? Uma vez uma pessoa foi, eu não nem lembro mais que situação que foi, ela falou assim: quer saber como é que você está em casa? Chega em casa, fora do horário, chega antes e vê qual que é a reação dos seus familiares, se é de felicidade ou é de tristeza porque você chegou. Então, quais as reações que nós provocamos no próximo? Ao nos aproximarmos dele, ao reagirmos com ele, quais são as reações? Que distribuímos com nossos companheiros de luta diária? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Qual é o estoque de nossos sentimentos? O que mais a gente está sentindo? O que mais? Qual que é nosso caráter aí? Que é o que apresenta agora. Qual é o tipo de vibrações que espalhamos? Gente, nós estamos em uma situação onde, se você tem que trabalhar fora e está saindo e normal, tudo bem. Mas, por exemplo, quem foi convocado a ficar em casa e estar em casa, tem um trabalho enorme
de vibração para o nosso planeta. Parece que estamos, entre aspas, ociosos, mas não. São vibrações que nós estamos gerando o tempo inteiro nessa somatória do psiquismo no, do nosso planeta. Então, o aviso do instrutor divino nas anotações de Lucas significa: dai esmola de vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai a alegria e o bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque em verdade o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança, é sempre a dádiva maior de todas. Vamos agora lá entender um pouco o Evangelho segundo o Espiritismo. Aquele que prefere ao de Deus o sufrágio dos homens, prova que mais fé deposita neste do que na divindade, que mais valor dá à vida presente do que à vida futura. Quando a gente faz algo e quer aparecer, quer transparecer e quer ter as glórias daquele reconhecimento, a gente já está querendo receber aquilo que é de imediato. A gente já está querendo a paga. A gente já procura essa paga, né? Sendo que, na verdade, deveria ser na vida futura ou num certo momento que Deus achar adequado que essa recompensa venha. Mas não, o que a gente quer, infelizmente, pode observar que a gente sempre quer as recompensas imediatas. Dificilmente a gente faz o bem, faz a caridade por fazer, porque ainda não é do nosso bem querer. E é engraçado porque aquele que, ao fazer algo e esperar, ao fazer alguma coisa, fazer alguma caridade e já querer algo em troca e não receber, já sofre. Então, aqui, ao não receber, já tem a punição aí do que é orgulhoso e não recebe aquilo em troca. E isso a gente o tempo inteiro faz isso. O tempo inteiro a gente quer um reconhecimento daquilo que a gente fez ou deixou de fazer. Se vocês perceberem lá no Evangelho, na leitura, ele fala que alguns nem aparecem, ou seja, aquele que está em segredo, para a gente ir em segredo, tem alguns que precisam tanto de caridade, mas ele passa em segredo. E esses são os benefícios ocultos. Existe pessoas, gente, que nem sequer elas estão pedindo. Às vezes por se sentirem mal ou se sentirem vergonha, até mesmo pode ser pela questão do orgulho. E é essas pessoas que a gente deve buscar em ajudar. Mas existe a forma, né? Como é que a gente pode estar ajudando essas pessoas? E aí vai arremeter lá na caridade moral, sem ser a caridade material, a caridade moral. A usar de um artifício quando você vai ajudar essas pessoas, que às vezes elas estão constrangidas de pedir esmola ou de solicitar uma ajuda. Aí você faz de alguma maneira, você consegue articular de alguma maneira de ajudar essa pessoa e converter basicamente, nossa, que bom, na verdade você que me ajudou e tudo, de alguma forma com que ela sinta-se bem em ser ajudada. Às vezes você arrumando um emprego, você pode até ajudar e tudo, mas de alguma forma com que essa oferta que você está fazendo, ela faça de forma com que ela se sinta bem e se sinta útil. Isso vai trazer para ela um melhor, um bem-estar muito melhor. Agora, tem vezes, né, que a gente se vai fazer uma caridade, doar uma esmola, fazer alguma coisa, e age de uma tal forma que às vezes a pessoa só recebe porque ela teria necessidade, a necessidade é muito maior. Se ela não tivesse essa opção, eu te falaria que ela devolveria de uma forma bem grotesca para a gente.
Então, Emmanuel nos exorta, distribui desse modo a beneficência do agasalho e do pão, evitando humilhar quem te recolhe os gestos da providência e carinho. Contudo, não ouvides estender a caridade do pensamento e da língua, para que o bálsamo do perdão anule o veneno do ódio e para que a força do esquecimento atinja a sombra, atinja as sombras de todo o mal. Então, além de estar fazendo a caridade, prestando aquele atendimento, use a palavra, use a língua. Agora, vocês já perceberam que às vezes hoje a gente consegue sentir a forma? Existem várias linguagens, gente. Existe a linguagem corporal, a linguagem gestual. Não é só o jeito que a gente fala. E além disso, da linguagem corporal que a gente tem, hoje as pessoas sentem as nossas vibrações. Então, isso é que é o mais importante, quando você fazer algo, fazer com aquela energia com que a pessoa capta. Isso de uma maneira agradável, de uma maneira que ela seja bem recebida. Segundo o Evangelho, temos os infortúnios ocultos. Essa é a parte onde que ele também fala para a gente dessas formas de pessoas que estão aí sem aparentar e ficam às vezes com vergonha de manifestar as dificuldades que eles têm. Então, há milhares de desastres particulares que passam desapercebidos, os que jazem sobre um gabarito sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Porque às vezes a gente fica lá esperando a pessoa pedir, mas na verdade isso vai trazer uma humilhação para ela. Então, essa mão esquerda não sabendo, é você ir lá de maneira que ela seja ajudada sem nem mesmo ninguém ficar sabendo. Ele conta uma passagem, era uma mulher, né, bastante distinta, bastante vistosa, ela tinha bastante dinheiro, mas ela faz de uma maneira de fazer a caridade que ninguém o perceba. A filha dela vai com ela, essa filha dela vai com ela, e ela vai lá, atende as necessidades, porque a família não consegue. A família dela, o pai está no hospital, e a mãe está lá e não consegue prover as necessidades da família. Depois de ajudar a família, de estar ali, levar o aconchego material e também o aconchego espiritual através das suas palavras e ações que ela está ajudando as crianças, ajuda as crianças lá de várias maneiras, ela vai no hospital e vai tranquilizar lá o, 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 o pai de família, que falar que a família dela está sendo cuidada. E aí, ela não questiona qual a religião, qual é a crença de ninguém, ela faz por simplesmente fazer. E aí as pessoas, onde que ela mora, ninguém sabe onde que ela mora, o que que ela faz, nem nada. E nem por isso, lá do outro lado, na esquina ao longe, tem uma carruagem com várias coisas que essa pessoa faz. Além disso, teve um momento que a filha dela, né, a filha vai e quer também fazer a doação. Só que ela fala assim, mas se eu te der para você doar, você está dizendo que mérito você vai ter? Que mérito é esse o seu? Na verdade, você pode até ir lá e me ajudar a costurar, ajudar a fazer, que aí você vai estar doando algo que é seu, certo? E aí ela vem fechar a circunstância que Jesus fala ao leproso, que ele vai lá, mas não diga nada que quem que o curou naquele momento. É hora que uma das pessoas com que ela ajudava vai até a mansão dela, pedir um trabalho, pedir um emprego e não sabia que era ela. E ao reconhecer, ela pede:
que fique em silêncio, que não digas a ninguém. Repetindo a fala de Jesus. Não diga a ninguém o que ela faz. Mas naquela mansão e lá onde que ela vivia, ela está submetida às posições, à posição do mundo ao qual o mundo exige, a posição dela. Mas ela não, ela cumpre a lei, né? Ela cumpre os rituais ao qual ela tem que fazer, mas não deixa de fazer a caridade da forma com que mais pura que a gente concebe. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva, que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os antes que puseram suas dádivas no gasofilácio, pois que todos os outros deram do que lhes abundava, que abunda, ao passo que ela deu do que lhes faltava, deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. No livro Pontos e Contos, tem essa passagem, ela está contemplada no item, lá no capítulo 8, na lição 8, que chama Maior Dádiva. Essa mesma passagem, e aí eu vou, já lemos, então eu vou passar só o making off para a gente entender que quem estava mais direto em contato com Jesus em relação a essa questão da doação e do dinheiro era Judas, que era um comerciante e tinha essa questão toda. Ele vem e fala sobre uma pessoa que entregou 20 peças de ouro, que é Jesus falando o que acontece, sem desmerecer, falando o mérito de cada doação. Então, ao entregar essas 20 peças de ouro, Jesus fala, porque conseguiu, então, bem-aventurado Jeroboão, quem entregou, porque conseguiu renunciar ao excesso apreciável, evitando talvez pesados desgostos. O dinheiro demasiado, quando não se escora no serviço ao semelhante, é perigoso tirano. Palavra de Jesus. Aí veio outro e entregou 100 peças. E aí ele de novo, mais bem-aventurado tal, mais vale confiar na fortuna, porque ele doou lá, né, na fortuna aos movimentos da fé, do que legá-la a parentes, né, ambiciosos e ingratos. Aí veio uma senhora e entregou uma viúva e entregou todo o dinheiro da venda dos seus cavalos, da fazenda e tudo. E aí Judas vira e fala que estava correndo perigo, que o centurião já queria roubá-la. E aí Jesus fala, muitos recursos amontoados, sem proveito, provocam a sugestão do mal. Feliz dela que soube preservar contra os malfeitores. E aí teve um que foi e entregou 200 moedas, né? O Efraim. E Judas chegou a 200, gritou lá. Jesus vai e responde, é grande virtude saber dar o que sobra. Mesmo as 200 era o que sobrava. Em meio a tantos avarentos que se rejubilam à mesa, olvidando os infelizes que não dispuseram de uma coroa de pão. É importante lembrar que ao gasofilácio, gente, é um lugar onde ele é enorme, é um tubo enorme de metal, porque a hora que você vai depositando as moedas, vai fazendo aquele barulho enorme. Então a pessoa vai despejando ali e vai fazendo... Ou seja, exatamente para chamar a atenção. E aí vem a passagem que a mulher, né, que chegou lá, orou e deu 2 moedinhas. E aí Jesus vai e coloca, em verdade, essa pobre viúva deu mais que todos os poderosos aqui reunidos, porquanto não vacilou em confiar ao templo tanto que possuía para o sustento próprio. Entenderam que não era o valor
e sim o que saiu de dentro dela. Nessa confiança e na fé que aqueles 20 centavos, né, digamos, fizesse algo. Então ela doou muito mais de si interiormente do que todos que estavam externos. Por isso foi muito bem visto por Deus. Não foi a questão toda do dinheiro nem nada. Olha só para você ver, teve lá que dos 200 moedas e ela doou duas em centavos. Mas isso, o trabalho interior dela, que ela tirou do sustento, da fé que ela estava exercendo, é o que fez a diferença. E aí chegou lá, passando por lá, quando eles já estavam saindo, então quando se dispunha a deixar a enorme sala vazia, eis que uma escrava de rosto avelhentado, velho, e passos vacilantes surgiu no limiar para atender à limpeza, movimentando-se em minutos rápidos. Aqui recolhe flores esmagadas, além absorve em panos úmidos os detritos deixados por enfermos descuidados. Tem um sorriso nos lábios e a paciência no olhar, brunindo o piso em silêncio para que o ar se purificasse na sublime residência da lei. Então ela vai, chega em silêncio e limpa todo o local. Pedro vai e faz a pergunta: Senhor, foi então a viúva pobre a maior doadora do templo de nosso pai? Aí Jesus responde, né? A viúva deu muitíssimo, porque enquanto os grandes senhores aqui testemunhavam a própria vaidade com a inteligência, desfazendo-se dos bens que só lhes constituía embaraço, a tranquilidade futura, ela entregou ao Todo-Poderoso aquilo que significava alimento do próprio corpo. Isso ele está falando da viúva que entregou as moedas. Agora ele vem e chama atenção. Em seguida de uma leve pausa, apontou com o indicador a severa anônima, que se incumbia da limpeza sacrificial, e concluiu: a maior benfeitora para Deus, aqui no entanto, ainda não é a viúva humilde que se desfez do pão de um momento. É aquela mulher dobrada em trabalho, frágil e macilenta, e está fornecendo à grandeza do templo o seu próprio suor. Um abraço a todos e que possamos ir para nosso trabalho de doação refletindo sobre tudo que falamos. Um grande abraço.